vamos lá nesta aula de como fazer meu bebê dormir a noite inteira. Acredito que esse é o desejo da maioria das mamães aí, né? Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Não é por acaso que você está aqui para assistir essa aula gratuita, tá? Então, primeiro, né, quero apresentar quem sou eu. Eu sou a Luana Lima. Eu sou integrativa em sono, né? Especialista integrativa em sono infantil. Eu sou certificada pelo... Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja você, mamãe, papai, vovó, que está assistindo essa aula, né? Nessa aula eu vou falar como fazer meu bebê dormir a noite inteira, assunto aí mais desejado por muitas mamães que me pediram aqui no canal, né? Então eu vou fazer essa aula, né, para vocês hoje especialmente. Primeiro eu quero te apresentar, né, quem sou eu. Eu sou a Luana Lima, sou especialista integrativa em sono infantil, sou certificada pelo Instituto da Assessoria da Mamãe em São Paulo e certificação internacional pelo Family Wellness, né? Tenho formação em neurociência, psicologia da gravidez e parto puerpério, sou terapeuta materna, vibracional, especialista em saúde emocional da mulher com técnicas de PNL e EFT. Também sou analista em fisiognomia. O que é isso, né, Luana? São análises onde a gente olha 60 pontos do rosto e consegue ver os principais traços da personalidade do bebê ou da mulher, né? E também sou criadora do curso Durma Bem. Então, como é que a Luana trabalha hoje? Quero explicar um pouquinho para você entender melhor essa aula. Eu vejo o sono numa visão integrativa, isso mesmo. Eu olho você e teu filho como corpo, mente, emoções e alma. Por quê? A criança não precisa ser ensinada. E aqui já fica a minha primeira quebra de paradigma, que muitas vezes, né, eu como mãe também, eu vim por esse mundo através do meu filho mais velho, que hoje vai fazer 4 anos, né? Eu vim para esse mundo porque ele não dormia bem, né? E eu tinha esse conceito, eu vou lá no quarto agora enfrentar, de fazer meu bebê dormir, de ajudá-lo a dormir, né? E muitas vezes eu me frustrava, né, porque não conseguia fazer. Então a criança não precisa ser ensinada a dormir como muitas pessoas dizem aí na internet. Ela precisa ser encorajada a dormir, né, e entender que adormecer é uma experiência maravilhosa para o corpo, mente, emoções e alma. Nós vivemos apenas 10% consciente, gente, por isso que eu olho todo. 90% está no nosso inconsciente, ou seja, 75% do nosso dia a dia é invisível, são sensações e sentimentos. Então eu vou começar já essa aula com tudo. Pega papel e caneta já aí para você aprender e ajudar o seu filho a dormir a noite inteira, tá? Então vamos lá, vou dar um minutinho para você se ajeitar aí e começar essa aula anotando todos os insights que você vai ter, porque nessa aula eu vou revelar grandes segredos que vão te ajudar aí a fazer o seu bebê, né, a dormir a noite inteira. Então, primeiro eu quero que você saiba que tudo é energia, né? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, talvez seja a primeira vez, mas é importante que você saiba que tudo é energia. Eu vou lembrar lá da escola, da física quântica, que tudo é energia. Como assim, Luana? Tudo, T-U-D-O, tudo é energia, a gente não se dá conta disso, né? A energia é uma frequência de vibrações que carrega informações em ondas, sendo que as ondas têm altos e baixos. Assim como o sono tem altos e baixos, é uma onda, né? Não é que a gente consegue dormir bem todas as noites, a gente dorme sem acordar, não. Todos nós temos micros despertares, né? Todos nós levantamos para ir ao banheiro, ajeitar o travesseiro, tomar uma água, e é isso que eu quero te ensinar, como ajudar o teu filho a dormir bem nessa aula, tudo bem? Então, nosso corpo, sentimentos, pensamentos, emoções, a nossa alma, tudo é energia, assim como o Wi-Fi, o Bluetooth, o rádio, a TV, tudo são ondas, tá, gente? Tudo é energia. Mas nós não somos apenas um corpo, somos corpo, mente, emoções e alma. E é essa visão integrativa que eu quero trazer para você. Conhecer melhor o teu filho, a tua filha, para ajudá-la a dormir bem, tudo bem? Eu costumo dizer que nós somos um espírito vivendo uma
experiência terrestre, num corpo aqui indiferente, tá? Não tem nada a ver com religião. Aqui mesmo a gente está trabalhando sobre o sono do bebê. E a frequência da vibração da nossa energia define como o nosso corpo funciona e como nós nos comportamos. Por que eu quis trazer esses conceitos aqui primeiro? Para você entender melhor sobre o sono, né? Então, Luana, o que é o sono? O sono é uma necessidade do nosso organismo que se manifesta também através de ondas cerebrais, assim como a energia. O sono é um comportamento. Dormir é um alimento para o nosso corpo, para a nossa mente, para a alma, para o espírito. Ninguém tem o poder de fazer o outro dormir. Quem dera nós, né, super mamães, tivéssemos esse poder de ir lá e fazer o bebê dormir. Né? Nós não conseguimos fechar os olhos por eles e permanecer dormindo a noite inteira. Então já quebra um grande mito aqui. Eu costumo dizer, se nessa parte da aula você já for para casa sabendo que você não tem o poder de fazer seu filho dormir, eu vou ficar mega feliz, tá? Então é importante você quebrar esse conceito e começar a ter o conceito que nós como os pais somos facilitadores, somos ajudantes. Vou lá pensar em ajudar meu filho a adormecer, em como ajudar meu filho a permanecer dormindo. Toda vez que ele acordar, você tiver esse pensamento, te garanto que grandes chaves já vão virar aí na sua cabeça, né? Então, o que precisamos fazer de fato para o nosso bebê dormir melhor e ajudar os nossos filhos a dormir bem, né? Lembra dos 10% consciente, 90% inconsciente? Vamos olhar um pouquinho mais sobre esse inconsciente aqui. O que é o nosso inconsciente? O que pode estar no nosso inconsciente? São memórias biográficas, memórias transgeracionais, memórias de alma, né? Mais o inconsciente invisível do nosso sistema familiar que está no nosso DNA. Quando eu digo memórias, né, são memórias lá que o bebê já tem, que muitas vezes você não faz ideia, que ele já tem a memória lá da descoberta da gestação, da descoberta do sexo, do nascimento, dos primeiros dias de vida, e até mesmo memórias de, né, o que é isso, Luna? Transgeracional. Da memória da mamãe, do papai, da vovó, da bisavó, né? Assim como o nosso DNA vem essa carga genética que define cor de cabelo, cor dos olhos, nossas informações e emoções também vêm da nossa família a nível DNA. E esse DNA também é energia, gente, e traz informações de um corpo, de uma mente, de uma alma, até mesmo de 7 a 8 gerações da nossa família, tá? Então aqui eu quero trazer um pouquinho aqui, abrir um parênteses, nesse experimento do Masaru Emoto, né? Não sei se você já viu esse japonês que fez esse experimento incrível para mim, né? Com o experimento da água. O Masaru Emoto experimentou o poder de nossas palavras, pensamentos, expondo a molécula de água. Ele conversava com as moléculas, ele colocava música para as moléculas, ele ignorava as moléculas, e aí vamos ver o que aconteceu. Essa aqui é a molécula do amor, do obrigado, do apoio. Essas são moléculas que sofreram ódio, palavras de insulto, de maldição. E aqui, em resumo, como fica a molécula da água com palavras positivas e palavras negativas. Outra pessoa testou no arroz, outra mulher testou nas flores. Em 10 dias ela colocou aqui um vasinho de flores, ela falou, eu te amo. Outra ela apenas ignorou, não falou nada para ele, só ignorou. A outra ela falou, eu te odeio. Depois de 10 dias, como essas flores ficaram, gente, olha só. E aqui eu trago para você começar a refletir e entender, né, como é com nossos filhos. Como é que foi a sua gestação? Foi maravilhosa? Você parou de trabalhar? Você ficou igual um alecrim dourado, só meditando, só curtindo, só, né, toda zen, sem se estressar? O marido não estressou, não veio nenhuma pessoa inconveniente contar aquelas histórias mais horrorosas de gestação, de perda de filho, de isso ou daquilo para você? Né? Como é que foi essa gestação? Como é que foi esse momento da descoberta? Quando você viu lá o teste positivo, você vibrou de alegria, né? Você conversou com a sua barriga, você começou a trabalhar a questão de produzir o eixo de ocitocina, você fez muito sexo, como é que foi? Você teve muito prazer nessa gestação? Ou você se assustou, ou você ficou com medo, ou você se sentiu incapaz, ou deu aquele frio na barriga daquela nova fase, né? E aí a gente muitas vezes tem o depois,
independente desses sentimentos que a gente sentiu. Um bebê que chora muito, um bebê inseguro, um bebê extremamente apegado, né? São resultados desse antes aí. E muitas vezes depois que o bebê nasceu, como é que foram as suas palavras? Esse menino não dorme, como é que era quando você desabafava com o marido ou com uma amiga, né? Essa menina, esse menino não dorme, ai, chora demais, não sei mais o que fazer, é medroso, é medrosa, quando tá maiorzinho é bagunceiro, né? Faz tudo errado, só dá trabalho, ai meu Deus, por que eu fui engravidar, né? Sei que a maternidade tem esses ócios aí, né? Que a gente vai do céu ao inferno na mesma hora, amo ser mãe, depois aonde eu fui amarrar meu jegue, né? Temos esses pensamentos e muitas vezes pronunciamos em voz alta e nossos filhos captam, porque até os 2 anos eles estão em ondas cerebrais em estado teta, o mesmo estado meditativo, onde nossa inconsciência, o nosso inconsciente capta tudo, assim são as crianças, viu gente? Depois o que a gente tem? Bebês inseguros, bebê que só dorme com peito, com a chupeta, acorda várias vezes na noite, tem medo do escuro, né? Bebê ou criança hiperativa, são resultados do bebê que não dormem bem, dificuldade de conexão, né? Aqui eu gosto de lembrar, né? Não é que eu gosto, mas é uma coisa que eu gosto é importante eu falar. Quando meu filho, eu estava nesse processo, né? Então eu peguei vários manuais na internet, várias consultorias de sono, né? E me falaram, pode deixar ele no berço, deixa ele chorar um pouquinho, né? Logo ele vai dormir, ele vai aprender, ele vai dormir bem, né? E aí eu tive esse processo de dificuldade de conexão com meu filho, né? Nesse tentar, entre aspas, fazer eu dormir a todo custo. Depois eu comecei a perceber que meu filho tinha dificuldade de colo, tem dificuldade de abraço, justamente por um problema que ele teve lá, né, nesse deixar chorar para dormir. É só 5 minutos, né? Dorme bem até certa idade, depois começa a acordar. Eu tenho inúmeros casos de atendimento. O bebê dormia bem, Luana, até a vacina de 2 meses. Depois passou a acordar. Ou foi os 7 meses, até os 7 meses era um anjo, dormia bem, não me deu trabalho. Agora não sei mais o que fazer, parece um RN, acorda a cada meia hora, né? Ou dormiu bem até 9 meses, 1 ano. É muito comum eu atender mamães assim, gente, tá? Isso chama memória celular, né? De alguma situação que o bebê viveu ainda em gestação, tá? Ah, não, meu filho é tranquilo, ele não chora, né? Ele come tudo bem. Isso também pode ser o que a gente chama de um bebê desassociado, né? Não vou dar trabalho, porque dar trabalho é inseguro para minha sobrevivência. Então é importante você olhar isso, né? Porque às vezes a gente tem aquela mamãe, né, que se gaba, meu filho dorme bem, meu filho, né, faz tudo bonitinho. Será que ele não está desassociado? Isso também pode ter a ver aí, né, com a gestação ou com o nascimento, se não foi trabalhado isso, tá? E depois também, né, lembra que eu sou terapeuta vibracional, a gente atende mamães também. Como é que é esses casos na vida adulta? Adulto com insônia, dificuldade para adormecer, ansiedade, insegurança, mania de querer controlar tudo. Me diga se a senhora, se a senhorita tem esse detalhe aí, né, na sua personalidade. Mania de controlar tudo, viciada em cursos, em compras, em dar o próximo passo, não consegue se conectar consigo mesma, chora sem motivo aparente, compulsão alimentar, competitividade excessiva, desejo de aprovação. Tudo isso são o depois aí na nossa vida adulta, tá? E a energia do início da nossa vida constrói a maior parte de quem somos, o que nós sentimos lá durante a gestação, né? Durante os primeiros anos da vida é que a gente mostra e são que formam o nosso imprint emocional. Será que sou bem-vindo? Será que sou amado? Será que sou aceito? Aqui vou dar alguns exemplos de alguns atendimentos. Coloquei esse bebê aqui ainda essa ultrassom, né? Que eu tenho muitos casos de bebê que eu já atendi. Bebês que não dormiam nem meia hora ou tinham muita dificuldade com sono. E a gente ia olhar, ver, foram bebês que passaram lá pelo famoso chá de revelação. Isso mesmo. Não culpo você, porque eu também fiz, não conhecia meu primeiro filho, mas imagina como é que foi os primeiros imprints emocionais desse bebê que recebeu aquela plaquinha. Ah, é menino, eu quero isso, quero aquilo, né? Imagina como foi essa insegurança nos primeiros imprints emocionais. Será que ele pensou que ele era bem-vindo, amado, aceito? Será que ele pensou que era capaz, né? Com todo aquele jogo lá de saber o sexo do bebê?
né? Já tive outros casos também da mãe de chorar 6 meses, né? Porque ela queria uma menina e veio um menino, e aí nasceu um bebê extremamente inseguro, um bebê extremamente demandante no sentido de não conseguir dormir uma noite inteira, acordava várias vezes porque ele era inseguro e tinha medo, ele não sabia se ele era capaz, né? Se ser menino era aprovado pelos pais ou não, né? Então é muito comum, né, os bebês terem esses primeiros imprints emocionais, principalmente de como foi a descoberta da gestação, de como foi a descoberta do sexo e como foi o nascimento ali, os primeiros dias, os primeiros meses de vida. Mas você também pode me dizer que a sua gestação foi planejada, foi tranquila, foi maravilhosa, desejada e meu bebê não dorme bem. E aí, Luana, como é que eu faço com isso? Será que durante os 9 meses você não sentiu nenhuma insegurança? Não sentiu raiva? Não passou raiva com o marido, ou com a empregada, ou com alguém, né, no seu círculo de relações, no trabalho, se de repente você continuou trabalhando? Será que você não sentiu tristeza nesse turbilhão de emoções que é durante a gestação e no puerpério, né? Como é que estava o ambiente que você estava inserido? Como é que estava a energia das pessoas que, né, manipularam ali, seja no nascimento, na gestação, né? Como é que foram? Será a energia das pessoas, das fotos que você postou lá da gestação? Todo mundo que veio dar parabéns, todo mundo que olhou você grávida. Será qual energia ela emanou para esse bebê, né? E aqui falando do ambiente, eu cito muito a pandemia, né? Que foi um ambiente onde a gente teve muito medo, todo mundo passou direto ou indiretamente por um luto, né? Uma situação de incertezas. Como é que foi os primeiros imprints emocionais desse bebê? Será que vão ajudá-los a dormir bem com toda a segurança? E no parto, será que você não teve medo da dor, medo da anestesia, né? Medo de não conseguir? Será que você se sentiu 100% segura, não teve vontade de desistir? E se tudo aqui ainda você me disse que foi planejado, tranquilo e maravilhoso, rápido, né? E eu quero saber se você teve a Golden Hour. O que é Golden Hour, Luana? É a primeira hora de vida do bebê, é a hora de ouro que nós chamamos, onde o correto seria o bebê nascer, seja de parto normal ou cesariana, e vir pro colo da mãe, né? Ter aquele pele a pele com a mãe, rastejar até o seio e mamar lindamente ali. Estudos dizem que no Brasil, infelizmente, 60% das mães não têm a Golden Hour, né? Por mais que às vezes a equipe seja humanizada, ela já pega o bebê, já manipula o bebê, já limpa o bebê e depois o bebê vai pro colo da mãe. Isso é um fato totalmente ligado à insegurança daquele bebê que estava 100% com a mãe, não tem noção do que é 5 minutos, do que é 2 minutos, do que é 1 hora para ele vir para o contato para a mãe, tá? E aí tem, que a gente já falou também lá em cima, das dinâmicas familiares. Tudo aconteceu perfeitamente, mas talvez no imprint emocional do seu bebê, né, tenha aí alguma dinâmica familiar. É importante você saber se durante as suas 7ª, né, últimas gerações, tudo foi lindo, teríamos antepassados evoluídos emocionalmente, que não sentiam raiva, que não brigavam, que não tiveram nada para resolver, né, na vida. Será que realmente qual é o imprint emocional da sua geração, do seu bebê? Né? Mas por que meu bebê acorda tanto na madrugada e não dorme bem? Além de tudo isso que eu já te falei, eu quero trazer algum daqui dos principais motivos, né? E eu quero que você entenda esse conceito. Todo comportamento traz uma mensagem. Nenhum comportamento de uma criança é um ato ou é só uma fase, como muitos dizem por aí. Não dormir ou dormir é apenas uma consequência, tá, mãe? Todo comportamento tem uma causa. Não dormir, não comer, excesso de birras, insegurança, bater, medir poder, tudo isso está relacionado à mensagem que o bebê ou a criança quer te passar. Lembrando que a gente trabalha com filhos de 0 a 12 anos. Sim, tem crianças maiorzinhas, sim, que passam por dificuldade com sono. Tem dificuldades, né? Seja de autismo, de TEA, de TOD, também está relacionado a esse comportamento, traz uma mensagem, né? E todo comportamento é motivado numa necessidade, seja ela fisiológica, que entra fome, frio, calor, sono, dor, incômodo, né? Ou uma necessidade emocional, sentimentos, sensações, crenças, tudo isso que a gente falou para trás, né? Quais são os primeiros imprints emocionais do bebê e possíveis traumas de gestação e nascimento, que 99% nós temos, tá, gente? Porque trauma é o quê? É um imprint emocional, é uma situação que nosso cérebro não consegue reagir àquela situação.
E aí, pensando nesse princípio dentro da neurociência, se o bebê ainda não tem o cérebro formado completamente, como é que ele vai reagir da melhor forma diante de todos esses eventos que ele acontece, que são numa intensidade tremenda? Então, é muito possivelmente que todos nós temos traumas de gestação e de nascimento, tá? Então, eu gosto dessa pirâmide aqui para te ajudar a entender isso de uma vez por toda. Pensa que o comportamento é só a ponta do iceberg, né? Lá no fundo do mar nós temos o gatilho, a necessidade. E essa necessidade aqui é o fator mais difícil de encontrar. Talvez você já tenha comprado um curso, algum manual do sono por aí que tinha te ensinado a resolver o comportamento, mas não te ajudou a olhar o gatilho e a necessidade. E é exatamente isso que eu quero te ensinar no curso Durma Bem, na consultoria personalizada. É te ajudar a encontrar a real necessidade do teu filho. Por quê? Cada criança é única. O que faz bem para uma pode ser veneno para outra, tá? Por isso eu te sugiro fortemente, não compre manuais de sono, não aplique técnicas A e B que servem para todos os bebês, que não vai funcionar com a tua família, né? Em algum momento essa criança vai estar disfuncional em algum ponto, tá? A base do sono está na segurança. E aqui vale uma coisa muito forte. Se a mamãe não está curada, né, não está disponível emocionalmente para esse bebê, ela não vai conseguir se conectar profundamente, ela não vai conseguir trazer esse pilar aqui de segurança para o bebê dormir bem. E aqui eu não quero te trazer culpa, tá? Eu quero te trazer consciência que você precisa se autoconhecer para conhecer seu filho. E é exatamente isso que eu quero te ensinar na consultoria, tá? Quais são os principais motivos dos despertares noturnos, além de todos esses que eu já disse? Fome, sim, os bebês acordam por fome, por isso no curso, na consultoria, a gente tem lá um módulo inteiro só para falar como ajustar a alimentação do dia por idade, para que esse bebê coma bem durante o dia, para não dormir à noite, porque eu sempre digo que a boa noite de sono, ela começa quando o dia começa. Então a ideia aqui é trabalhar o dia do bebê, para que ele possa dormir bem a noite inteira. Também acorda por dor, incômodos, tá, gente? Estímulos sensoriais errados. Infelizmente, ninguém olha isso para o bebê. Todos nós temos 7 sentidos e os bebês, acima de tudo, têm essa sensibilidade dos sentidos. Se eles não têm, né, não ganham a oportunidade de ser estimulado corretamente por idade, isso vai afetar, vai desequilibrar a produção de melatonina e de cortisol, que são os principais hormônios envolvidos no sono, e vai ter dificuldade para dormir a noite inteira. Exaustão, tá? Aqui tá aquele bebê que chora muito no final da noite, ou dorme 40 minutos e acorda chorando. E tem um grande mito aí por trás que tem que deixar o bebê cansar para ele poder dormir a noite inteira. E não é, tá? De tempos em tempos, durante o dia, de acordo com a idade, esse bebê precisa dormir. O ideal é até que aos 8 anos ele faça no mínimo de uma única soneca, para ele garantir uma boa noite de sono. Na verdade, para todos nós, né, o ideal seria que a gente dormisse aí no mínimo de 10 a 20 minutos depois do almoço, para garantir a nossa boa noite de sono, tá? Também rotina desajustada. E aqui está um ponto principal, que dentro do curso também a gente tem um módulo específico para rotina, porque muitas vezes a gente acha que rotina é cronograma, que rotina é algo engessado, a gente acha que rotina é tanta coisa menos do que a rotina mesmo, que nada mais é do que uma sequência de atividades. E essa sequência de atividades personalizada para a personalidade da tua criança, para a realidade da tua família, que eu quero te ensinar na consultoria e no curso Durma Bem, tá? Para que seu filho possa dormir a noite inteira. E necessidades emocionais. Sim, mais do que nunca nessa aula eu quero te comprovar, né, que todos os bebês têm necessidades emocionais e eles já têm emoções lá desde a barriga da mãe. E é isso que vai fazer a diferença em ele dormir ou não dormir. Às vezes você tá ali, ou já comprou um curso ou alguma coisa, né? Já te ensinou o básico ali para todas as outras coisas, mas não te ensinou a se conectar emocionalmente com o teu filho, para que ele possa se sentir seguro e dormir bem, tá? E aí, como resolver? E é isso que eu quero te ensinar dentro da consultoria e do curso Durma Bem. É identificar os tipos de choro, porque sim, nós temos um choro de sono, um choro de fome, um choro de incômodo, um choro de necessidade emocional, principalmente se o bebê não fala ainda, se a criança não fala. O choro é o único meio de comunicação. E aprender a entender os choros
vai te ajudar aí a resolver, a se comunicar com o seu bebê, né? A personalidade dele, a história de vida, né? Observando o que seu filho tem solicitado durante o dia ou na madrugada. Exatamente tudo isso que eu ensino na consultoria personalizada e no curso do Bambem. Você conhecer melhor o seu filho e a se conhecer. Lembra lá da análise de fisionomia que a gente olha os 60 pontos do rosto do bebê e tem os principais traços de personalidade do DNA da mãe, do pai, da família ali, né? Então eu vou te ensinar como atuar de forma precisa para o teu filho, tá? Depois identificar também se o comportamento vem de uma necessidade, seja da gestação não atendida, uma necessidade do parto ou do próprio pós-parto, né? Além de tudo, gente, como resolver? Através de amor, de vínculo, de resposta precisa, de segurança, de muito riso, gargalhada, choro com acolhimento. Aqui eu não vou te ensinar de maneira nenhuma deixar seu filho chorar para dormir, mas é importante você saber que a única forma que nós liberamos tensão é através do riso, da gargalhada e do choro. Através do choro emocional nós liberamos toxinas no nosso corpo e hormônios que afetam o nosso humor. E se a gente estiver desconectado emocionalmente ou dificuldades emocionais, né? Às vezes seu filho está aprendendo a lidar com a frustração. Até os 25 anos de idade, nosso cérebro está aprendendo a lidar com a frustração. Muitas vezes nós adultos ainda não sabemos lidar, imagina a sua criança, né? O seu bebê, tudo isso desregula os hormônios, né? Desregulam as emoções e vão afetar o sono noturno, sim. Né? Então no curso Durma Bem e na consultoria personalizada eu te ensino isso, técnicas de amor, de vínculo, de resposta precisa, de segurança, de liberar a tensão através do riso, da gargalhada, de acordo com a personalidade do seu bebê, de acordo com a realidade da família, né? E lembra lá que eu falei que eu olho corpo, mente, coração, né? Emoções e alma? Então eu vou te falar na consultoria situações específicas de o que fazer para o corpo, o que fazer para a mente, o que fazer para as emoções desse bebê, né? Em casos de almas também, o que fazer, eu recomendo terapias holísticas, né? Se todas ali eu tiver condições de fazer, eu vou fazer com você, ou se precisar indicar uma terapia terceira, também vou te indicar, de acordo com a necessidade do teu bebê e da tua família. Tá bem, gente? Então essa foi a nossa aula aí, inaugural, para vocês te ajudar a conhecer um pouquinho mais sobre o sono do bebê e ajudar o teu filho a dormir a noite inteira. Então espero que vocês tenham gostado e vejo vocês do outro lado, lá no curso Durma Bem ou na consultoria personalizada.